Oi, hoje eu vim falar sobre Drácula de Bram Stoker, publicado em 1897 na Irlanda, um clássico da literatura de terror maravilhoso que você pensa, por que eu não li isso antes? Drácula, sem sombras de dúvidas, é o mais importante dos vampiros já criados na literatura, mas não foi o primeiro. Já existiam outras ficções envolvendo vampiros antes, como por exemplo Carmila, e o vampiro já era uma figura que estava no imaginário da população. Vou dar um exemplo. O Corcunda de Notre Dame, que é o livro que eu tô lendo, ele foi publicado antes de Drácula, e a história como uma digressão lá para 1400 e bolinha. E existe um diálogo de duas mulheres conversando, e uma delas cita um vampiro. O Corcunda não é uma história sobre vampiros, mas o vampiro foi citado aqui e foi antes de Drácula. Acho que deu pra entender que o vampiro já existia no imaginário da população há milhares de anos, já existiam histórias sobre vampiro, só que Drácula foi a mais importante de todas elas e foi a responsável por inspirar os vampiros que vieram a existir depois na literatura e as várias adaptações cinematográficas que existem. E eu creio que isso é graças à narrativa criada pelo Bram Stoker, que é de longe uma das melhores narrativas que eu já vi na minha vida. Porque ele faz bastante descrição do espaço, mas não é uma coisa chata. Ele descreve a vegetação, o clima, as pessoas, as direções que os personagens vão tomar. E isso acaba criando o clima sombrio que a história pede, né? Que sem todas essas descrições não seria possível que a gente imaginasse. Pensando que na época não tinha televisão, por exemplo, pra gente ligar e ver já uma cena pronta. Não, aqui a gente tinha que usar a imaginação e o Bram Stoker descreve todos os lugares de uma maneira muito envolvente. Eu até acho que a narrativa criada por ele é maior que o próprio vampiro, a própria figura do vampiro, porque eu me senti mais presa por ela, né, a narrativa, do que pelo vampiro. E também esse livro é um romance epistolar. Então ele é formado por cartas, diários, notícias, e a gente também consegue ver um certo avanço da Inglaterra na época, porque aqui a gente vai ter vários outros tipos de troca de carta e de escrita de diário. Então, por gravador de voz, por máquina de escrever, por taquigrafia, datilografia. Então, assim, é bem interessante essa parte. Então tá, a história começa com o diário do Jonathan Harker, que é um advogado que vive em Londres, e ele vai ter que viajar lá para a terra da Transilvânia, porque um cliente precisa dele. O cliente é o Conde Drácula, aparentemente um homem comum, mas que quer comprar algumas propriedades aos redores de Londres. E como o Jonathan é um advogado, ele vai resolver a parte burocrática. E antes de chegar no castelo do Drácula, ele para num vilarejo. E lá as coisas começam a ficar estranhas. Porque as pessoas, quando descobrem para onde ele vai, começam a entregar crucifixos para ele, dar alho para ele, fazer o sinal da cruz para ele, como se estivesse abençoando ele. E ele começa a achar estranho, né? Do que essas pessoas estão com medo? Eu só vou trabalhar. E aí as coisas também começam a ficar estranhas no caminho, que é uma das partes mais incríveis do livro também, o caminho que o Jonathan faz quando ele pega a carruagem pro castelo. Porque o condutor fica fazendo voltas, e ele pensa, poxa, eu acho que não querem que eu saiba a localização exata do castelo. E chegando no castelo do Drácula, a gente se depara com uma das partes mais icônicas desse romance, que é a descrição do Drácula. Então o Jonathan chega e dá de cara com um homem muito pálido, com só as bocas vermelhas, os dentes afiados, e ele não consegue distinguir a idade desse homem. E quando eles apertam a mão, ele vê que ele é muito gelado e muito forte, como se ele tivesse a força de 20 homens. Mas até aí tudo bem, porque o Conde foi extremamente amigável, convidou o Jonathan para jantar, conversou com o Jonathan sobre vários assuntos intelectuais, ele se mostrou ser um homem muito inteligente, lia bastante, como se ele tivesse um conhecimento de anos acumulado. E aí o Jonathan começou a perceber umas coisas estranhas com o passar do tempo no castelo. Como, por exemplo, ele nunca via o Drácula comendo, ele nunca via o Drácula durante o dia. E teve até um dia que o Jonathan tava fazendo a barba e ele leva um susto. Se eu não me engano, ele se cortou, aí saiu sangue, né? Ele leva um susto porque o Drácula tava atrás dele, quando ele olha pro espelho,
o Drácula não tava no espelho, aí o Drácula surta e quebra o espelho, e ele começa a achar estranho. Por sua vez, o Drácula começa a ficar adiando, inventando desculpas pro Jonathan não ir embora. Então ele diz que ainda precisa dele e começa a dar uns papéis para ele fazer carta pra família, no caso ele manda pro chefe dele e pra noiva dele, que é a Mina Harker. Essa personagem vai ser extremamente importante nesse livro. Essa aqui, as cartas eram todas escritas do jeito que o Drácula queria. Basicamente, pediu pro Jonathan escrever só data e hora que ele ia voltar, e ele mesmo despachou as cartas. E demorou muito pro Jonathan perceber que ele era um prisioneiro. É bem engraçado, porque o leitor já tá a parte de tudo, já tá vendo tudo acontecendo, e só depois que o Jonathan percebe que é um prisioneiro, ele fica muito assustado, sabe? E aí que ele começa de fato a ver que o Drácula não era humano, ele era qualquer coisa menos humano. Ele já viu ele passando de noite por baixo do portão virando névoa. Uma vez ele abriu um caixão e tava lá o Drácula, já viu umas outras vampiras pelo castelo. Mas essa parte é muito surpreendente porque nas primeiras 50 páginas de um livro com mais de 300, todo o estereótipo de um vampiro, né, que bebe sangue, os dentes afiados, pálido, enfim, vocês já sabem, são botados pra gente ali, nessas primeiras páginas. Eu achei isso sensacional. Eu lembro que quando eu li, eu pensei, se nessas páginas tem tudo isso, o que é que vai ter no resto do livro? E aí é muito interessante, porque quando o Jonathan consegue fugir do castelo, ocorre uma série de acontecimentos e o foco principal do livro não é o Conde Drácula. A gente, inclusive, vê pouco ele. A gente só vê ele nesse começo e algumas vezes ele aparece. Mas é um livro sobre a caça ao Drácula. Uma galera que tem uma ligação ali vai se juntar para caçar o Drácula. E é muito interessante ver que o Drácula, ele representa o mal que corrompe. Porque durante a história a gente vê que os nossos personagens caçadores de vampiros, eles não têm medo de morrer. O medo deles é serem corrompidos, porque o Drácula representa isso. Uma coisa que vem lá de baixo para corromper as almas puras, para contaminar, na verdade, né? E imagina isso na sociedade inglesa, vitoriana, o choque que foi ver um vampiro, porque também o vampiro representava muita sensualidade. Na época em que existia um moralismo sexual, onde as pessoas não faziam sexo por prazer, e sim por reprodução. Então era um tabu falar sobre, e Drácula vem como uma figura extremamente sensual, que atrai a sua vítima para o pecado, para a contaminação. Essa é a figura do Drácula. Não só do Drácula, de todos os vampiros, na verdade. Os vampiros são extremamente atraentes, bonitos e chamativos. E aí essa história tem uma ligação muito legal e nada nesse livro é por acaso. Eu lembro que quando acabou o primeiro diário do Jonathan, começou o diário da Mina, que até o momento eu não sabia quem ela era de fato. E depois começou cartas trocadas entre a Mina e uma tal de Lucy. E eu comecei a achar muito estranho. O que esse povo todo tá fazendo aqui? Até que a Lucy manda uma carta pra Mina, muito aleatória, dizendo que 3 pessoas pediram ela em casamento. E na hora eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pra que eu quero saber quem pediu essa menina que eu nem sei quem é em casamento? Ela ainda fala sobre os 3 e eu não quero saber desses 3, eu quero saber como é que o Jonathan tá, né? Mas aquilo tem um motivo, porque naquele momento o Conde já vai ter conseguido se mudar pra Londres e ele vai ter uma nova vítima, e essa vítima é a Lucy. E aí vai fazer uma ligação entre a Mina, que é o ponto de ligação entre o Jonathan, que viveu com o Drácula por um tempo, e a Lucy, que é a melhor amiga de Mina. Elas até moravam juntas, e a Lucy tinha vezes que saía, andava dormindo, e teve uma certa noite que ela saiu pra rua, e quando a Mina achou ela, tinha uns olhos vermelhos perto dela. Ela achou que fosse um morcego. Era o Drácula mordendo a Lucy. E a Lucy começou a perder muito sangue. E um desses homens que pediu ela em casamento era um médico. E esse médico chamou outro médico, aí se juntou com os outros 2, e os 3 homens, mais a Mina e o Jonathan, mais esse doutor que foi chamado, que é o Van Helsing, formaram a trupe de caça-vampiro. Basicamente, tinha o Arthur, que foi quem a Lucy aceitou, aí tinha o Kinsey Morris, e tinha o Seward, o Dr. John Seward, que é o mais importante de todos, e foi ele que chamou o Van Helsing, que era um médico holandês. Uma coisa muito interessante também, o Drácula representa também a chegada do estrangeiro em Londres. Por quê?
O Van Helsing era holandês, então ele era um estrangeiro. Só que ele não representava uma ameaça à sociedade porque ele seguia o moralismo da época, né? Já o Drácula não, ele era o contrário, né? Uma coisa também interessante é que, diferente do Médico e o Monstro, que também é um clássico da literatura de terror, e tem os personagens com uma certa ambiguidade, onde eles não são 100% maus ou 100% bom, dentro deles tem o bem e tem o mal, em Drácula é o contrário. Os personagens são 100% bons ou 100% mal, como o Drácula, que é 100% mal, e os nossos mocinhos, que são tão bons que nem existe conflito entre eles. Eles são extremamente cavalheirescos, enquanto o Drácula é o contrário deles, e por isso que há esse choque, esse medo de contaminação. E o Van Helsing, quando ele chega para examinar a Lucy, ele percebe os furos no pescoço dela, e ela tá perdendo muito sangue, sem ninguém saber de onde ela tá perdendo muito sangue. E aí ele percebe tudo, e ele começa a fazer um mistério, porque ele tem medo que as pessoas achem que ele é louco. Então ele começa a soltar pro John, que é um médico de loucos, tipo um psiquiatra. E o Van Helsing também é uma espécie de psiquiatra. Ele foi professor do Seward. Você não tá percebendo o que é que tá acontecendo aqui? Preste atenção, na hora certa você vai saber. E uma coisa que eu vou falar, que eu não considero um spoiler, porque esse livro tem mais de 100 anos, a Lucy morre. E quando a Lucy morre, ele chega pro noivo dela, né, o Arthur, e pede pra ele cortar a cabeça dela. Tipo, o Van Helsing é o melhor personagem dessa história, ele é muito louquinho. E ele fala tudo errado, porque ele não sabe falar inglês muito bem, né? A fala dele é bem confusa às vezes, mas é incrível. Uma coisa também que é presente nesse livro, e que é inevitável você não falar sobre isso, é sobre o machismo. O livro, na verdade, toda forma de literatura acaba sendo o espelho, né, o reflexo da sociedade da época. Então, todos os pensamentos de uma determinada época, de uma determinada sociedade, são passados através de sua literatura. E Drácula foi escrito em 1897, na Inglaterra vitoriana. Existia esse pensamento machista e patriarcal, no sentido de a Mina é uma das personagens, é a personagem mais importante porque é ela que faz toda a ligação da história. Ela é basicamente uma editora. Ela junta todas as cartas, todos os personagens. O Van Helsing fica extremamente impressionado, porque ele fala assim, nossa, ela tem o coração de uma mulher, ela é muito pura e tem a inteligência de um homem. Porque uma mulher não pode ser inteligente, sabe? E a Mina, ela pensa o contrário disso. Diversos momentos da história, ela se mostra ser uma nova mulher. E a nova mulher representa a mulher da virada do século, que tá trabalhando. Tem todo o contexto histórico da época e o que representa a New Woman, que é a nova mulher. E o Van Helsing é um homem mais velho e que não enxerga isso. Então tem esse contraste na história também. É interessante conhecer essa perspectiva de como as mulheres eram vistas na época e tal. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouquinho sobre esse livro, mas esse livro, assim, ele é repleto de reviravoltas e de aventuras incríveis. E é muito interessante porque o livro todo passa ao redor de Drácula, que seria a representação de um demônio, né? Contra os religiosos, os cristãos. Então tem o negócio do crucifixo, o negócio da hóstia, de botar a hóstia pro Drácula não chegar perto. E eu só consegui achar isso muito besta. Eu tava vendo com uma visão muito cética tudo aquilo. E eu cheguei numa parte que uma das pessoas que escreveu o diário disse assim, até a pessoa mais cética se emocionaria vendo isso. Eu senti que foi uma indireta pra minha pessoa. Eu senti. E eu não fiquei emocionada, tá? Van Helsing. Enfim, mas é um livro muito bom para céticos e não céticos. Então, leiam Drácula, vai ser uma experiência muito incrível. Eu lembro que foi a mesma sensação que eu tive quando eu li Romeu e Julieta. Porque parece que a gente já nasce sabendo da história de Romeu e Julieta. Parece que a gente já nasce sabendo da história de Drácula. Só que quando a gente lê a história original, meu Deus, é devastador, é incrível. Romeu e Julieta é maravilhoso, já tô falando de outra coisa. Mas Drácula é maravilhoso. É um livro de terror, mas não é terror que dá medo, porque não é só o medo que classifica o gênero do terror, né? Ele se aproxima bastante da literatura gótica, por exemplo. É um livro incrível, assim, sensacional. Se deem essa chance, abram as portas para a experiência de ler Drácula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha esquecido de falar uma coisa muito importante. E até a próxima!